Agradecemos nesse momento por estarmos aqui reunidos em mais um domingo, em mais um momento de reflexão, que possamos compreender cada vez mais essa doutrina de renovação, nos esforçando no nosso dia a dia por colocá-la em prática, e que o nosso irmão que fará uso da palavra seja ajudado, intuído pela espiritualidade amiga, que por certo aqui se encontra. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Rogério, falando sobre o Espiritismo na prática. Boa noite a todos. Gosto de ressaltar que essa é uma oportunidade muito especial de nós podermos nos reunir. Mais especial ainda é falar sobre o Espiritismo, né? Falar a favor do Espiritismo, fazer com que as pessoas possam pensar um pouco, né? Eu sempre busco essa colocação de que será possível realmente colocar o Espiritismo em prática? Será que tudo que nós ouvimos na Casa Espírita nós realmente conseguiremos ou conseguiríamos colocar em prática do portão para fora? Eu fico, às vezes, pensando, né? E eu passei por isso durante muitas décadas, de nos aprofundarmos no Espiritismo de forma teórica, muito presos à teoria, muito presos ao estudo, mas essa interiorização ela deverá, ou deveria pelo menos, fazer com que surgisse em nós uma disposição diferente daquela que nós tínhamos antes de conhecer o Espiritismo. Porque o que se retrata e o que se narra desde o início do surgimento do Espiritismo em 1857 é que as pessoas se encantavam com a proposta. Será que nós hoje continuamos a encantar as pessoas com essa proposta? Será que essa proposta ainda, da forma que nós a colocamos, da forma que nós a oferecemos, da forma que nós colocamos para o estudo dessa doutrina, será que ela ainda tem essa característica de cativar, de fazer com que as pessoas realmente se transformem a partir do conhecimento desta proposta do Espiritismo? Então nós vamos falar sobre esse assunto e fiquei conversando com a Valéria que se colocar até o controle para trocar fica bem mais fácil, né? Esse estudo ele começa, né? O estudo, o conhecimento do Espiritismo, ele começa, o mais normal é que ele comece na casa espírita, né? Então a gente começa na casa espírita, a gente toma conhecimento, às vezes por algum amigo, ganha algum livro, mas na maioria das vezes acabamos indo à casa espírita por algum motivo, trazidos por esses amigos mais insistentes, mais renitentes, mais persistentes, né? Que às vezes nos convidam, às vezes nos encontram num momento não muito bom, onde nós estamos precisando realmente de um abraço, de uma atenção, de um ombro. Não, vamos lá comigo, é bom, olha, no final tem o passe, né, tem a água magnetizada, vamos lá, você vai ouvir uma proposta positiva, vamos lá, as palestras são boas. E a gente toma conhecimento dessa doutrina e ela deveria nos encantar. Porque quando você se aprofunda um pouco mais no estudo, você realmente se impressiona, principalmente para aquele que não conhece, para aquele que chega na doutrina espírita, para aquele que a recebe como uma nova proposta. Porque aqueles de nós que já estamos há muitos anos ouvindo palestras, estudando, corremos um segundo risco, ou um outro risco, que é o de trazer essa proposta para a mesmice, para a rotina, né? Para mais uma palestra, para mais um livro, para mais um texto, mais uma ressalva de algum orador e, como eu costumo dizer, largar essa proposta, isso que nos chama a atenção na casa espírita.
O que deveria, na realidade, nos fazer é mover alguma coisa. Sair daqui, por exemplo, e chegar em casa e falar assim, não, mas eu gostei daquele assunto, eu vou ler e vou procurar onde é que eu encontro aquilo. Normalmente, os oradores trazem, né, as referências bibliográficas e fica fácil de buscar. E hoje, com o Google, com a internet, você digita lá o texto, digita o tema e você vai ter não um livro ou uma referência, mas inúmeras possibilidades de se aprofundar, de estudar no tema. Então, tudo começa na casa espírita. Vamos deixar como se tudo começasse na casa espírita, embora muita gente acabe conhecendo e se transformando em espírita sem vir à casa espírita. Haja vista que nós vamos aí no censo e nós nos assustamos com o número de pessoas que se declaram espíritas. Mesmo para Friburgo, né, essa declaração de espíritas não caberiam nas casas espíritas. Então nós temos muitos espíritas que não vão à casa espírita. E muitos espiritualistas que se acham espíritas. Isso também é uma questão muito interessante. Nós vamos encontrar dentro da casa espírita e no movimento espírita muitos espiritualistas que se dizem, que se colocam na posição de espírita. Porque conhecer a doutrina espírita não é difícil, né? Hoje são 5 obras básicas ali, 2.000 páginas talvez, e você consegue ler isso rapidamente, até porque se você deixar se levar, você lê muito rápido isso, porque ela é incitadora, ela é provocadora, ela atiça a nossa curiosidade, e você quer saber mais e mais e mais, e quando vê, já leu as 5 obras básicas que nós sabemos, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Pronto, né? Estamos conhecendo a doutrina espírita. Ah, mas eu não li as 5, eu li só o Livro dos Espíritos. Ótimo, o Livro dos Espíritos contém toda a doutrina espírita. Muito bom. E aí, conhecendo essas ideias, o que nos espera? O que se espera de nós, melhor dizendo? Que nós reguemos essas ideias, que nós levemos essas ideias um pouco mais para frente. Né? Que saiamos, por exemplo, da palestra dispostos a nos aprofundarmos em algum tema. Eu gosto muito de um tema que o espiritualista e o espírita, ele se acha dono desse tema, né? Reencarnação. Quando se fala de reencarnação, você corre o risco de encontrar até protestantes e católicos que acreditam, né? E acabam se dizendo ou sendo pegos, né? numa armadilha de linguagem no cotidiano, né? E você muitas vezes vai encontrar pessoas de outras religiões, como o protestantismo em geral, seja ele de que ramo for, ou o catolicismo, dizendo assim, não, na última vida eu devo ter sido... Não, mas não tem reencarnação na sua proposta religiosa. Não, na próxima, então, eu quero vir. Não vai vir. Né? Principalmente se for do ramo protestante. Né? Vai dormir até a volta de Jesus e tal, e vai aguardar a volta de Jesus. Mas nós, espíritas, nós temos que nos aprofundar nesse tema. Porque segundo os espíritos superiores, desculpem, lá na missão dos espíritas, eles dizem que a reencarnação, quando compreendida, quando interiorizada, ela há de mudar a forma de se ver a vida, de se viver. Então é uma questão bastante forte, né? E é a única vez que eles são impositivos. Ide e pregai o novo dogma da reencarnação. É a conclamação que eles fazem. Ide e pregai o novo dogma da reencarnação. Ou seja, aqui já nesse ponto da codificação, nós não admitimos mais discutir se a reencarnação é verdade ou não. Vai e divulga esse sentimento, esse conhecimento, essa proposta, através da razão, através do bom senso, porque nós só podemos acreditar realmente na reencarnação se nós nos aprofundarmos no tema. Porque o problema maior da reencarnação, eu costumo dizer, que é você ter que morrer para reencarnar. E a grande maioria de nós ainda tem a morte como o fim de tudo, como o grande gigante da alma, como aquele momento que chacina realmente a alma do espírito humano.
essa dúvida atroz de que se realmente vamos sobreviver a ela. Mas basta, num lance rápido, basta nós olharmos aqui ou olharmos para os nossos círculos de amizade, como nós somos diferentes. Isso é resultado da reencarnação. Se fôssemos feitos em série, né, e muito iguaizinhos, nós éramos iguaizinhos, nós somos tão diferentes. Por sermos tão diferentes, nós temos que levar em consideração de que cada um é resultado das suas peripécias, das suas aventuras reencarnatórias. Aqueles que estão muito à nossa frente começaram mais cedo, ou se dedicaram mais. Aqueles que estão, ou que nós consideramos que estão um pouco além do nosso progresso intelectual, moral, seja ele qual for, começaram depois, ou não se dedicaram tanto quanto nós. Então é um ponto de vista, uma análise. A reencarnação, ela muda realmente a forma de nós vermos a vida. E como é que isso tudo começa? Como é que isso chega na Casa Espírita? Isso chega na Casa Espírita a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Nós estamos cansados de ver isso, né? Quase toda a palestra, pelo menos nas minhas, eu faço essa menção, porque é importante de nós sabermos que o Espiritismo teve um início. É uma religião que teve uma data fundacional. 18 de abril de 1857, vem a lume, chega às livrarias o Livro dos Espíritos. Então começa, coloca-se como data de fundação, de início dessa nova doutrina, dessas novas luzes sobre o Evangelho, sobre a proposta do Cristo. E o que esse livro traz para a gente? Esse livro traz para a gente o seguinte: o Livro dos Espíritos, contendo, isso está lá, pessoal, na apresentação do Livro dos Espíritos, quando você começa o livro, né? Na última palestra minha eu ainda brinquei, falei, por favor, não vá direto à pergunta número 1. Comece lá da contracapa, né? Se tiver orelha, se for aqueles livros que tem uma orelha, vai lá, leia, vá se amaciando, né? Vá se preparando para estudar esse livro. E aí na apresentação do Livro dos Espíritos diz assim para a gente: o Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente e a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. Apresentação de O Livro dos Espíritos. Chega esse livro na nossa mão e a gente começa a estudá-lo. E aí é hora de você parar um pouco, né? Ler um pouquinho, dá um tempo para digerir mentalmente aquilo ali, para que você não tenha uma congestão mental, né? No começo dos estudos é muito comum o orador mesmo, entusiasmado ali, eu mesmo no começo lá, dizer assim, no livro, na questão, você não lembra, porque é uma avalanche de informações. Depois, com o tempo, você vai se afeiçoando àqueles textos, vai se tranquilizando um pouco mais, mas é uma enchente de informações. Então é importante que nós possamos ir lendo e parando um pouquinho. Quando nós fizemos lá na pandemia, né, no Covid-19, nós fizemos o estudo do livro das obras fundamentais, nós fazíamos de 15 a 20 minutos somente por dia. Então você tem ali mais 23 horas e 40 minutos para poder digerir aquilo até a próxima dose de espiritismo no dia seguinte, porque era todo dia. Sábado, domingo, feriado, era todo dia. Foram 4 anos e alguns meses e nós estudamos 20 minutos por dia, conseguimos estudar as 6 obras. Ué, não eram 5? Nós levamos ainda o livro que é o Espiritismo junto. Então nós fizemos ali em 4 anos ali e pouquinho, 20 minutos por dia, uma dieta.
E aí você tinha, como eu disse, 23 horas e uns quebradinhos lá para poder digerir, ouvir de novo. Muita gente me mandava mensagem, falava assim, olha, eu estava ouvindo de novo aqui, e aí você disse uma coisa assim, porque não era só a leitura, né? Eu lia e me arvorava ainda em comentar. Então foi uma leitura comentada das obras, foi uma coisa muito legal. Isso está na internet. Poxa, é legal, audiobook, é audiobook. Bom, onde eu encontro? Tem lá na internet, é só procurar lá no Acreditar em Si que tem lá na internet. Então essa obra chega para a gente começa esse conhecimento, e quando você começa a digerir, quando você começa a parar e pensar, ela há de mudar a forma de se ver a vida, ela há de mudar a forma de nós olharmos para tudo que nos acontece. Principalmente, eu gosto muito dessa ponderação, né? Dessa preocupação excessiva com o futuro, ou a cobrança excessiva daquilo que ficou no passado. Ah, meu Deus, eu não devia ter feito aquilo. Mas foi o quê? Semana passada? Não, foi em 1974. Eu lembro até porque teve a Copa do Mundo. Cara, se perdoe, deixa pra lá, viva o presente. Ah, e o futuro? O que será? O futuro vai estar diante de você quando virar presente. Você só vai viver o futuro quando for presente. Ah, então eu não preciso me preocupar. Não, isso é bom se preocupar, né? Principalmente com a previdência, ser previdente. Principalmente na parte financeira, na parte econômica, né? Na parte das relações. Lá no Lar Abrigo Amor a Jesus, as pessoas às vezes vêm para mim e falam, mas nossa, essa pessoa ela é tão difícil, o morador, os funcionários às vezes reclamando de um morador. Nossa, por que a família abandonou? Eu falei, porque se fosse legal, se fosse bom, estava em casa. Se fosse uma pessoa muito boa, é lógico que existem exceções, tá? É lógico que existem exceções, mas, nossa, e como é que a família fez isso com ele? Com ela? Vamos ver o que aconteceu realmente. Aí quando você vai ouvir a história, não justifica, mas existem motivos. Então vamos pensar também nas nossas relações para o futuro, né? Para aqueles, hoje nós estamos ficando mais experientes, né? Pessoas com 80, 90 anos. Antigamente isso era impensável. Antigamente, que eu digo, 40, 50 anos atrás, isso era impensável. Hoje as pessoas de 86 anos, 87, 92 anos estão indo para a academia. Eu já ouvi falar que no Prado ali tem uma senhora que com 92 anos vai para a academia terça e quinta. Então, sozinha, atravessa a rua, né? A gente fica preocupado, mas vamos lá. As coisas estão mudando, né? Então isso tem que fazer com que nós olhemos para a vida de forma diferente. Por que isso acontece comigo, Roberto? Por causa da tal da reencarnação, deve ser, né? Processo de aperfeiçoamento, de crescimento, nós não retrogradamos, nós não pioramos, nós só melhoramos. E aí começamos a partir disso buscar o equilíbrio, buscar ser mais ponderados, mais sensatos, contar aquela, sabe, quando vem aquela vontade de matar assim, você fala, não, minha amiga, não é isso, não, meu amigo, calma. E aí você pondera, né? E aí lembra, fala, se fosse há 10 anos atrás, eu agarrava no pescoço, só soltava quando tivesse roxo e tal. Então nós estamos melhorando, o Espiritismo vai fazendo com que a gente pondere, busque esse equilíbrio. E depois nós vamos começar a perceber que essa busca do equilíbrio, e esse equilíbrio é satisfatório. Traz uma calma melhor, uma calma maior, um sentimento melhor, né? Você consegue participar de uma reunião de 1h30, 2 horas, sem matar ninguém, sem dar um grito, sem desmaiar, né? Sem sair correndo. Então você vai aprendendo a viver, né? Você vai aprendendo a conviver. Por quê?
Porque é um aprendizado, nós estamos aqui para aprender e não dá para fugir da aula. Então vou morar lá, vou comprar uma casa lá no alto no Caledônio. Eu ia falar no Caledônio, mas não dá mais. Essa semana eu li uma reportagem que está tendo engarrafamento, está cheio de lixo, as pessoas têm, né, tem uma foto lá que deve ter umas 50, 60 pessoas no alto do Caledônio. Então não dá para morar lá mais, para virar eremita, o Caledônio esquece. Não, você vou comprar um sítio, vou morar na praia. Aí eu vou ter sossego. Vai pra você ver. E vai chegar no final e falar assim, caramba, quantas oportunidades eu perdi de conviver com as pessoas, dessa refrega, dessa convivência gostosa, dessa vontade de matar e se controlar, né? Dessa vontade de gritar e se conter, dessa vontade de jogar o carro em cima e não deixar a pessoa ultrapassar, mas você se contém, você vai se vencendo. Ah, mas isso não é agradável. É agradável se você parar e pensar. O problema é que nós fazemos muito no automático. E essa visão do Espiritismo, esse entendimento do Espiritismo vai fazendo com que nós comecemos a olhar a vida de uma forma diferenciada, mais delicada, comecemos a dar valor em coisas menores. Lá em casa houve uma debandada, né? E eu acho isso bastante normal. Há alguns anos atrás era bastante normal os filhos saírem de casa, né? Hoje moramos eu e minha esposa numa casa que dá para morar, sei lá, algumas pessoas, né? E a gente mora sozinho numa casa grande, porque os filhos debandaram, foram embora, né? E não satisfeitos de saírem de casa, estão mudando para outros estados. Deve ser para ter distância realmente, né? E liberdade. Então a gente começa a dar valor nessa volta dessa intimidade, dessa possibilidade de convívio, depois de 40 anos de casamento, sabe? De conviver novamente, de valorizar um bom filme, sabe, de sair para almoçar, de sair para jantar, de bater um papo. Você começa a dar valores que você não dava. Mas o Espiritismo chama a atenção da gente, começa a fazer com que a gente pense, que a gente comece a dar valor, comece a respeitar de forma diferente as outras pessoas, nas suas diferenças. Desculpa. A gente para de querer transformar as pessoas. Há alguns anos atrás, acho que foi a Sueli que comentou aqui outro dia, né, que teve um momento aí no movimento espírita que era muito comum convidar os oradores, os dirigentes de casa espírita para irem nos encontros lá de casamento, né, para falar alguma coisa, para fazer uma prece. E eu fui muito convidado para isso. E eu começava sempre falando com o casal o seguinte: fulano, cuidado, porque a partir de amanhã de manhã ela vai querer te transformar, te colocar do jeitinho dela. Fulana, cuidado, porque a partir de amanhã ele vai querer te transformar. Não cometam esse erro, não cometam esse equívoco, porque vocês se apaixonaram um pelo outro do jeito que vocês são agora. Como é que você vai querer transformar uma coisa que você gostou, que te fez vir até aqui, e ter a coragem de assinar um documento, de se casar, de buscar um apoio religioso, uma palavra religiosa? Aí você vai mudar? E a criatura que você vai criar, você vai gostar? Será que vai gostar? É melhor ficar do jeito que está e aprender a se respeitar. Porque a vida é assim, gente, ela é louca, ela muda, ela tira a gente do estado de acomodação, de tranquilidade. Fala, agora os filhos mudaram, agora eu tenho a casa toda para mim, o escritório que eu sempre sonhei, o quintal eu planto o que eu quiser, ninguém mexe, a piscina fica lá vazia do jeito que eu já escolhi há alguns meses, vaziei ela. Ninguém reclamou, sabe? Então aquela coisa boa de você... Cuidado quando começa a ficar tudo do seu jeito, acontece alguma coisa. Porque nós estamos aqui para isso, e aí o Espiritismo faz com que nós compreendamos isso. Nós estamos aqui para aprender a conviver, a mudar.
Eu tenho umas crianças lá na minha rua que são uma gracinha. Toda vez que eles descem ou sobem, eles tocam o interfone lá de casa. Eu já nem atendo mais, eu corro o risco de não atender as pessoas quando tocam de verdade. Mas aí a pessoa toca pela segunda vez ou me liga no celular, fala, eu estou aqui no interfone, você não atende. Eu tocava com pai. Então, o problema é que essas crianças foram crescendo. E hoje elas são quase do meu tamanho. Acabou a graça. E aí dá uma vontade de você reagir. E o que me contém, no meu caso específico, é o espiritismo. E aí você começa a perceber nessas minúcias, sabe aquelas minúcias que eu coloquei agora há pouco? Você começa a perceber que você está mudando. Em outros tempos, e aí o espiritismo chega com esse monte de novidade, traz esse monte de novidade para a gente, e a gente pergunta, e muitas vezes eu já respondi, mas vocês são cristãos? Você acredita em Cristo? Sim. E as pessoas desconhecem isso às vezes quando não conhecem o espiritismo, até porque há uma confusão tremenda, né, de espiritismo com espiritualismo. Foi assim que eu comecei a nossa conversa. Existem até espiritualistas que se acreditam espíritas. E aí quando você fala de reencarnação, você fala de ação e reação, você fala de responsabilidade, de livre-arbítrio, você não. Mas essa é a diferença. Os espíritos se comunicam, tem comunicabilidade, é possível se comunicar com eles. Isso eu não acredito. E aí não é espírita. Porque o que diferencia o espiritualista do espírita é basicamente isso. Porque todo mundo acredita na sobrevivência da alma. Eu vou para o céu, vou para o inferno, para o purgatório, vou para o paraíso, vou ficar no sono, né, até a volta de Jesus, mas vivo, porque morri e vou ficar naquele estado. Então todos nós acreditamos na sobrevivência da alma, ou quase todos nós acreditamos na sobrevivência da alma. Agora, quando você fala de comunicabilidade, quando você fala de voltar, de reencarnar, de fazer uma nova experiência, ou ter oportunidade de uma nova experiência, aí diferencia as coisas. E é bom a gente falar dessas coisas com as pessoas, porque às vezes as pessoas, né, não, eu também sou espírita, eu frequento lá aquele centro e tal, e aí você fica assim, eu falo ou não falo? Fale, olha, isso não é espiritismo. Sem demérito nenhum, sem desmerecer de forma alguma. Eu acho a Umbanda linda, mas é preciso conhecer. É interessante, nós temos que conhecer. O que baseia o espiritismo? Como é que é o negócio do espiritismo? Qual o exemplo que esses espíritos vêm e nos dão? Eles dizem assim para a gente, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Já estamos lá na pergunta 625. Já sabemos muito, já passamos da metade, são 1018 questões. Então a gente já sabe muito. Aí Kardec começa assim, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Onde nós devemos nos inspirar? Onde nós devemos nos espelhar? Qual o alvo a ser atingido? E os Espíritos respondem, vede Jesus. Conheça Jesus. É Ele. É o exemplo. É o espírito mais perfeito, mais puro, né, no processo de maior evolução que veio à Terra e que serve de guia e modelo para a gente. Então nós somos cristãos basicamente. Tanto é que a terceira obra é o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo. Que eu não canso de dizer que, eu vou direto no Evangelho. Vai em qualquer Evangelho, não precisa ser no segundo Espiritismo. Porque ele só vira segundo o Espiritismo quando você lê o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, conhece o Espiritismo, e aí quando você lê e estuda o Evangelho, aí realmente ele para você vira um Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, como eu disse lá no começo, a doutrina espírita está toda contida no Livro dos Espíritos. E tendo o exemplo, né, vede Jesus, segue Jesus, olha lá o que ele fez e se inspira no que ele fez, vem a pergunta. O espírita é cristão realmente? Nós somos cristãos? Somos.
É o nosso modelo e guia. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual a diferença do Evangelho segundo o Espiritismo para os outros evangelhos? É que ali os Espíritos trouxeram e fizeram uma seleção somente do conteúdo moral. E nesse conteúdo moral não há discussão, não há divergência entre as religiões. Que é quando Jesus conclama a mudança, conclama a transformação, conclama a melhoria, conclama ao aprendizado do amor. E aí não tem discussão. Então, se você chega no Evangelho segundo o Espiritismo, depois de ler o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, certamente a sua compreensão do Evangelho segundo o Espiritismo será melhor e você terá uma preparação maravilhosa para ler o próximo, que é o céu e o inferno. Que aí você vai perceber como vale a pena, às vezes, os pequenos esforços que nós somos conclamados a fazer para mudar a nossa forma de pensar e, consequentemente, de agir. E quando nós nos colocamos na postura de cristãos, nós saímos do centro espírita, nós convivemos lá fora, é mais ou menos como o estudo que eu disse que você estudava 20 minutos por dia e tinha 23 horas e 40 minutos para digerir o que você tinha estudado. As palestras e a vinda à casa espírita, mesmo que seja na terça-feira, para o estudo mais aprofundado, você tem depois uma semana para digerir. Mas é lá fora. É convivendo. E aí vem a vontade, o querer colocar isso em prática, a disposição de colocar isso em prática, né? Abandonando aquela característica de Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Esquece. Experimenta devagarzinho, vai, coloca em prática, começa a trabalhar a paciência, vai ser menos aborrecimento, serão menos aborrecimentos. Ah, mas eu não tenho paciência. Bom, vai se aborrecer toda hora. Vai se irritar toda hora, até o estômago não aguentar mais. Porque nós nos deparamos lá fora com valores inconciliáveis com o se autoproclamar cristão. Eu me proclamo cristão, me proclamo, e trava a língua mesmo, espírita. E aí eu me deparo com esses valores inconciliáveis com essas duas propostas. Preconceitos, né, disseminados de forma a minar as relações, dizeres, posturas, né, inveja branca, né, coisas assim que hoje a gente começa a perceber, né, como é que a gente já foi bobo. E como é que a gente começa a perceber que existem valores realmente inconciliáveis? Eu já disse aqui várias vezes, né? Vou repetir mais uma vez. Eu cheguei a um ponto agora que eu não aceito mais o preconceito. Aquelas piadinhas, aquelas colocações, aquelas declarações, eu vou contestar, seja quem for o preconceituoso. Porque chegou um momento em que eu acho que eu não consigo mais me conciliar com essas colocações, com essas posições, com essa postura, porque eles são inconciliáveis. E um exemplo bom que a gente tem é o óleo e a água, né? Chacoalha o vidro, balança os dois juntos, deixa descansar um pouquinho que eles se separam. Então é nós abraçarmos, né, essas colocações de postura cristã, né, que deverá ser coerente, que deverá ser condizente com aquilo que nós estamos estudando e estamos escolhendo. E aí vem Mateus, no 5,37, dizendo assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Temos que nos posicionar, temos que nos colocar. Não dá para, sabe, vacilar. Não dá para ficar em cima do muro. Tem que se posicionar. Porque senão nós corremos o risco de nos transformarmos em marionetes. Na realidade, o que nós devemos buscar é o equilíbrio. Também não adianta brigar com todo mundo,
né? Pô, eu tinha um amigo que era forte assim nas suas colocações e uma vez ele disse, não, olha, não aguento mais esse movimento espírita, eu vou sair, eu não aguento mais. E eu disse para ele à época, aí é que você não será mais ouvido realmente. Se você fugir do debate, do embate, é mais improdutivo, né? É totalmente improdutivo. Se você, dentro do movimento espírita, dentro dessas questões, não está conseguindo ser ouvido, imagine quando você sair. Vai ser um alívio para todo mundo, para os seus opositores, e você vai ficar sem voz. Vai ficar sem posto de fala, vai ficar sem local de fala. E aí nós olhamos, né, e a gente assiste os telejornais, a gente ouve as notícias, a gente navega lá pela internet e a gente vê como a intolerância, como as diferenças estão se agravando e esse posicionamento está ficando cada vez mais acirrado. E aí nós olhamos e pensamos, nós cristãos, nós espíritas não podemos construir cercas, muros, barricadas. Nós temos como exemplo a ser seguido que aprender a nos transformarmos em construtores de pontes, de facilitadores, de mostrar para as pessoas por que pensar daquela forma ou daquele jeito, ou fazer observações daquela forma são equivocadas. Instrutores, professores, sem se arvorar a ser os professores donos da verdade, não. De chamar as pessoas realmente, de ouvir as pessoas e colocar o seu ponto de vista. E se você coloca o seu ponto de vista, e eu tenho um pouco de experiência nisso, baseado nos conhecimentos da doutrina espírita, você convence. Se não convence de imediato, você planta uma sementinha que devagarzinho ela vai germinar. Que a pessoa vai olhar e vai começar a perceber que, poxa, só pode ser daquele jeito. Quando eu ouvi falar de reencarnação, eu falei assim, só pode ser isso mesmo. Não é que eu acreditei no primeiro momento. Eu falei, mas olha, responde. Porque eu tinha um monte de questões que não me satisfaziam. E aí, quando eu ouvi na reencarnação e comecei a compreender lentamente como é que se processava, eu falei, eu acho que é o único jeito. Eu acho que, pelo menos até agora, é a melhor explicação que eu encontrei. Porque nós somos testados com essas posturas, né? Eu ouço as palestras, eu estudo a doutrina, e aí a gente vai para a rua. E aí a gente se depara com coisas bobas às vezes, né? Com coisas bobas. Essa imagem eu acho que eu já trouxe aqui outras vezes, né? E a gente se depara com isso, o coletivo, ônibus, né? Eu já, na época, eu falei até que eu andei de ônibus, levei um susto. Assentos reservados e as pessoas que deveriam estar ocupando aqueles assentos não estão, e a gente se cala. Ou se senta, que é pior ainda. Se calar, não vou falar, porque o cara que está ali, o cara grandão, não vou falar. Agora, pior quando a gente se pega sentado no lugar, né? Então, é a vida, né? Você vai estudando, vai aprendendo, e a vida vai tratando de trazer as situações para te colocar à prova. E você tem que estar atento, porque essas provas muitas vezes começam em casa, começam lá em casa. Começam no convívio com aquelas pessoas mais próximas, né? Onde as pessoas começam a falar, pô, você vai no centro, é isso que você está aprendendo lá? Eu já ouvi isso. É isso que você está aprendendo lá? Falar alto desse jeito? Aí que beleza, hein? Ser autoritário assim, é lá no centro que você está aprendendo isso? Então a gente começa a ser cobrado pela nossa postura. Aí você tem que parar e fazer o quê? Mudar? Não. Ué, por que eu não estou mudando? Por que essa doutrina e esse conhecimento não estão me provocando mudanças? O que está acontecendo? Pode ser a forma de estudo, pode ser a isenção do compromisso. Aquilo você ouve e fala assim, mas isso não é comigo. A gente se isenta, porque nós somos muito
Sabe, a gente passa a mão na nossa própria cabeça, a gente sempre tem um motivo. Mas eu falei alto porque a Valéria falou, quis falar mais alto do que eu. Não, tem sempre uma explicação e a gente acaba nos defendendo, né? Aquela autodefesa, aquela autoexplicação, mas a gente tem que parar e pensar, aquela hora da digestão mental. Peraí, estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e estou fazendo isso? Aquilo deveria me provocar uma mudança. Porque nós somos testados o tempo todo. A gente sai aí na rua e se bobear, né, você ou esbofeteia ou é esbofeteado. Basta uma discussão no trânsito, uma discussão na entrada do festival de inverno, na fila do banco. No banco acho que pouca gente vai no banco, né? Mas tanto é que eles estão fechando todas as agências. Mas situações que a vida vai nos colocando e nós temos que... Peraí, é um teste. Eu vou descer do carro? Ou eu vou respirar, contar até 3, debruçar no volante e engatar a primeira e ir embora, deixar para lá? Mas o que eles vão pensar de mim? Que eu sou um bobo? É melhor. Não dói, né, ser bobo. Então essas coisas vão mudando, né? E a gente não pode, porque todo mundo faz, a gente não precisa fazer. E aí eu trouxe, né? Alexander Graham Bell, ele diz assim, nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os outros já foram. Todo mundo age assim. Rosane, todo mundo faz isso, por que eu não vou fazer? Não, e se eu não fizer, o que eles vão falar de mim? Não, comigo é assim, meu filho. Pisou no meu calo, é na hora. E aí a gente começa a estudar, né, o livre-arbítrio, o poder de escolha. O que isso faz na vida da gente? Eu tenho o poder de escolher se eu paro o carro, desço e reajo, ou se eu deixo para lá. Eu já contei aqui uma vez, eu estava vindo de Nárnia, né, de Conselheiro aqui para a cidade, e a pessoa piscou o farol uma vez, piscou a segunda, eu falei assim, não passa mais, agora não passa. E eu segurei ele quando chegou ali, agora, na época nem existia o atacadão ainda, mas quando chegou ali no final daquelas curvas, ele me cortou pelo acostamento e foi embora, e eu fiquei bravo, e acelerei um pouco mais para ver o que estava acontecendo, quando chegou no Raul Sertã ele entrou. Eu não parei para ver o que era, mas eu deduzi. Estava com alguém passando mal no carro e eu, igual um espírita, atrapalhando a vida dele. Então a gente tem que pegar essas experiências, sabe? Daí em diante, o que eu fiz? A vontade é sair da frente? Não, mas agora piscou o farol, eu deixo passar. Vai que o cara está indo para o Raul Sertã. Às vezes nem está, a maioria das vezes não está, é só pressa mesmo, que ele também não sabe por que ele está com pressa, mas deixa embora, né? O Espiritismo faz isso com a gente, ele nos convoca, ele nos conclama, ele nos chama a colocar a mão na massa, a sair realmente da teoria e partir para a prática, para a experimentação. Nós somos seres experimentadores. Não deu certo com fulano, mas comigo vai dar. Não, comigo dá, comigo vai ser diferente. E aí a gente faz dar errado também. Alguém que viu o outro e você dando... não, eu vou comer. Esses dois são bobos. Eu vou fazer e vai dar certo. Dá errado também. Tem coisa que a gente tem que olhar e falar assim, eu acho que isso não dá certo mesmo. Né? Mas a gente é seres experimentando. Olha, não bota a mão aí que dá choque. Cara, não bota a mão aí, pá, acabou, não bota mais a mão. Somos seres experimentadores, né? Você compra, né? Quando as crianças eram pequenas, comprava aquela tampinha, aí ia lá, botava as tampinhas, aí tá lá o rapazinho de 4 pés lá com a unha até tirar, tá? Tá, pronto, acabou. Não precisa de tampinha, pode juntar todas as tampinhas, jogar fora, mandar para reciclagem, né, Valéria? Mandar a tampinha para reciclagem, que normalmente elas são de plástico, que não vai fazer mais. E a gente é assim também. Mas será que nós já ainda estamos, Roberto, nesse nível de ter que experimentar tudo?
Eu começo a pensar que não é possível, né? Que a gente pode aprender um pouco também com a teoria. E essa talvez seja a missão que os espíritos trazem essas obras. Falam assim, eu vou contar para eles e talvez isso vá mudar a vida deles. Não é porque você lê o céu e o inferno, por exemplo, que eu citei agora mesmo, não precisa passar por aquilo para você aprender, né? Você lê ali e fala assim, opa, eu acho que eu não vou arriscar não, porque se for verdade as situações são constrangedoras, difíceis e dolorosas. Porque o exemplo veio, sabe? Ficou lá na cruz o tempo suficiente para marcar a nossa história, mudar o nosso calendário e fazer com que nós olhássemos para ele de forma diferenciada, como um grande professor, como um grande desafio. Tirar Jesus do Calvário e colocar no Tabor, reconhecer em Jesus o grande exemplo, o grande mestre, o grande alvo a ser seguido. Porque nós ouvimos também nas palestras, quase que semanalmente, essa colocação. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4. Esse slide nem estava nessa palestra, eu coloquei lá agora há pouco que eu estava lendo o Evangelho, nem fechei o livro, deixei na mesma página, Os Bons Espíritas, item 4 do capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. É isso que você está aprendendo lá no centro? Acho que a pessoa viu que não está adiantando muito no centro. Ou pensou, falou, nossa, mas ele vai todo domingo na palestra. Ele vai toda terça-feira no estudo. E não está funcionando. Será que é possível essa doutrina mudar a vida da gente? Eu vou dizer para vocês com toda certeza, é possível. Basta que nós, ao final de cada estudo, ao final de cada palestra, ao final de cada reunião, de cada encontro, nós reconheçamos que existe algo a ser levado. Sabe quando você desembarca e fica lá na esteira, lá esperando sua mala passar? Você pode deixá-la para lá e ir embora ou aguardar. As palestras, os estudos normalmente são assim. Sabe, o orador vai falando e nós já estamos com 50 minutos, a Valéria gastou ali uns 5 minutos de introdução, eu estou falando há 45 minutos e estou enchendo a mala de vocês. É um monte de informação dispersa, meio que uma colcha de retalho, né? Ou vários retalhos. É melhor essa colocação, né? O que eu estou fazendo é mostrando para vocês vários recortes, vários retalhos que cabe a cada um juntar e fazer algo concreto. No caso, se for os retalhos, fazer uma colcha. Levar essas propostas, levar esses desafios, levar essa incompreensão, porque muitas vezes nós não compreendemos o que o orador falou. Levar essa discordância. Muitas vezes, grande número de vezes, nós discordamos da posição, da colocação e da forma de se expressar do orador. Vá aos livros. O segredo é ir aos livros. Leve esse conteúdo com você, sabe? Pega essa malinha, puxa, vá, porque nós estamos nesse mundo para nos transformarmos e essa transformação está nas nossas mãos, né? Nós temos que parar de passar a vez ou passar a responsabilidade para os espíritos superiores, para o meu mentor espiritual. Eles vão mudar, eles vão me ajudar, eles vão melhorar. Dependendo da renitência, eles vão até embora. O meu já teve umas vezes que ficou fora muito tempo. Porque ele não aguentou a pressão. E hoje eu olho para trás e eu reconheço isso. Eu já cometi grandes equívocos, grandes erros, grandes contravenções. E nesses momentos eu tenho certeza que falou assim, você quer ir? Vai em frente. Tem 2 caminhos, você está escolhendo esse aí. Vai em frente e colha
os frutos dessa escolha. Quando nós escolhemos estar aqui hoje, dia 27, domingo à noite, nós abrimos mão de várias outras coisas. Poderíamos estar no Festival de Inverno, Valéria falou que tem um show bom hoje, poderíamos estar, sei lá onde. Eu já penso logo numa pizzaria, num lugar aconchegante, né? Uma lareira, então, né? Para que eu vou no centro espírita, né? Mas se nós escolhemos estar aqui, encolhidos, né? Ah, o Ivan tá assim, ó, com o braço cruzado, com frio. Nós escolhemos, vamos curtir isso, vamos viver o presente. Vamos viver isso aqui. Não vamos ficar pensando, não, mas quando eu for embora, né? E aí quando chega em casa, foi embora. E chega em casa, amanhã de manhã. E aí de manhã, só de tarde eu tenho outro. Aí pronto, pirou. Pirou que você começa a viver o prólogo da vida, sabe? Você está vivendo, isso os médicos costumam chamar de ansiedade. Ansiedade. Vivo agora, sabe? Está do lado da pessoa que você ama, diga para ela que você a ama. Abraça essa pessoa, segura essa pessoa, dê a mão, sabe? Se aproxime das pessoas, curta o momento. Porque nós somos seres gregários. Nós nascemos para viver juntos, nós somos experimentadores, a gente gosta dessa experiência, sabe? E quando a gente vê algumas brincadeiras, algumas coisas mais lúdicas, a gente sai desse trono, né, de bobeira e ri. A gente acha graça, a gente gosta, né, de ver essas meninices, de viver as meninices. Vou terminar a nossa conversa. Eu disse várias vezes que nós somos tão diferentes uns dos outros, né? E basta você olhar, basta você se dar o cuidado de olhar, de observar, de perceber o quanto nós somos diferentes uns dos outros. Isso é fruto e resultado da reencarnação. Da hora que nós chegamos nessa aventura. Alguns chegaram um pouco antes, alguns de nós chegamos um pouco depois, mas o interessante é que todos nós temos um único objetivo. Espíritos humanos, estamos numa caminhada que está só no começo, mas sem desespero, sabe? Eu não gosto quando o orador diz assim, quem somos nós? Nós estamos mais próximos do início do que, não, meu Deus, aquela derrotista. Não, nós estamos bem. Olha para a humanidade, olha para a história, olha para o mundo 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Olha para a Segunda Guerra Mundial. Do que nós fomos capazes como humanidade. Nós estamos caminhando para cumprir e realizar esse grande projeto de aprendermos a amar, de sermos felizes, e alguns lances, algumas notas de felicidade já são vislumbradas. A relação com os espíritos está ficando cada vez mais estreita, embora muitas vezes nós não a percebamos. Mas a interferência deles positiva muitas vezes nos aconselha o caminho a ser tomado. Assim como, infelizmente, nos aconselham também os caminhos que nós não deveríamos tomar. Mas a decisão está em nossas mãos. E a caminhada segue, a humanidade está se transformando. Nós somos a prova da mudança da humanidade. Porque basta nós olharmos para nós mesmos e nós constataremos que nós estamos hoje melhor do que há algum tempo atrás. E o que nós almejamos e o que nós projetamos para a nossa caminhada, para a nossa vida, é estarmos ainda melhores daqui a algum tempo, que será presente.
E quando nós olhamos para trás, nós vemos o quanto o mundo está mudando, as relações estão mudando. Fica aí, talvez, né, as pessoas dizem que conselho não é bom dar, né? Se fosse bom, ninguém dava. Mas essa doutrina mudou a minha vida, eu já disse isso aqui várias vezes. E hoje eu olho para a doutrina espírita, eu olho para o espiritismo com um olhar um pouco mais acurado, mais aprofundado. Perdi um pouco essa religiosidade, esse religiosismo, e consigo levar hoje para o lado mais racional, controlando e contendo o meu emocional. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar, e que esse resto desse dia lindo aí, desse domingo, possa ser muito bom para cada um de nós, e que a semana seja maravilhosa. Uma boa noite para vocês.